Olá, nono ano, está iniciando a aula de Biologia sobre evolução do metabolismo energético. O que a gente vai estudar nesse conteúdo, nesse tópico, né? É como os primeiros seres vivos se alimentavam, como é que eles conseguiam obter energia, né? Então, tem duas hipóteses aceitas atualmente pela ciência, pela biologia. A hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Primeiramente, eu acho que não vai dar tempo de a gente estudar os dois nesse vídeo, eu vou dividir em dois. Então, a gente vai estudar primeiro a heterotrófica e depois a gente estuda a hipótese autotrófica, né? O que é a hipótese heterotrófica, né? Essa hipótese aqui, o que ela aceita, qual é a sugestão dela, né? Que os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, eles se alimentavam de outros seres vivos, né? Por isso que é uma hipótese heterotrófica. O significado de heterotrófico é se alimentar de outro ser vivo, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. Então, o exemplo aqui que eu fiz foi um pintinho se alimentando de uma minhoca, né? Ele não consegue produzir o seu próprio alimento, ele tem que comer outro ser vivo, né? Ah, o ser humano, ele é heterotrófico ou autotrófico? Ele é heterotrófico. Ah, mas meu tio, ele produz alface. Não, ele planta o alface. O alface quem produz é ele mesmo. O alface que cresce, o alface que desenvolve, ele é um ser vivo. Você vai lá e só come, você só planta, rega e cuida, né? Você dá um tratamento pro alface. Mas quem tá fazendo ele crescer, desenvolver e etc. é o próprio alface. A gente só tá se alimentando dele, tá? Então, heterotrófico se alimenta de outro ser vivo, né? Essa teoria acredita que eles foram os primeiros seres vivos. Tá, então é o pintinho que foi o primeiro ser vivo? Não, né? Eram seres heterotróficos muito antigo, muito primitivo, que eram célulazinhas, eram bactérias, né? Então eles não tinham toda essa estrutura como tecido, órgãos, né? Um organismo completo. Era uma célulazinha bem simplesinha, né? Bem primitiva, só que ela conseguia se alimentar de outros seres vivos, né? E como é que ela fazia isso? De que forma? Ela tinha a boca? Não, né? Aqui embaixo a gente tem essa opção. Elas se alimentavam pela fermentação, né? Que é um processo anaeróbico. O que é a fermentação? É você degradar uma matéria orgânica, né? E com isso você consegue produzir sua própria energia. Quem faz isso atualmente, esse processo de fermentação, são os fungos, né? O fungo, o exemplo, o fermento biológico que a gente usa no bolo ou para fazer pão, né? Esses fermentos biológicos, eles são fungos, chamados leveduras. Eles se alimentam da matéria orgânica, ali, da massa do pão, né? E eles conseguem, através disso, obter energia e liberar gás carbônico, né? Então, e tudo isso, alguns desses fungos e bactérias, eles conseguem fazer isso na ausência de oxigênio. Por isso que a gente chama de anaeróbico. É um processo que não precisa de oxigênio, né? Basta ter a matéria orgânica, o fungo vai lá e se alimenta, né? Ele consegue produzir energia para ele mesmo sem precisar de oxigênio. Isso foi muito importante porque bilhões e bilhões de anos atrás, né, a Terra ela não tinha oxigênio, não tinha plantas para poder fazer oxigênio, né? E também não tinha luz, porque a Terra estava superaquecida, tinha muitos vulcões ativos, e esses vulcões, eles poluíam toda a atmosfera, eles liberaram muito gás e poluía a atmosfera. Então, esses gases na atmosfera impediam a entrada de luz, tá? Então, por milhões e milhões de anos foi assim, né? Segundo a hipótese da teoria heterotrófica, né? Esses seres vivos surgiram, né? Se alimentavam dessa forma porque não existia luz naquela época, né? O sol estava ali, só que esses raios solares não conseguiam entrar na atmosfera devido aos gases que tinham naquele período por conta dos vulcões e etc, tá? Aí depois de milhões e milhões de anos, a Terra teve aquele momento, né, da Era Glacial, nosso famoso o filme A Era do Gelo, né? Que a Terra esfriou e com isso os vulcões eles deram uma pausa, né? Pararam de entrar em erupção e liberar gases. Com isso, com o passar de alguns anos, toda a atmosfera ela foi limpando. Esses gases foram se dissipando e a atmosfera ficou mais branda, mais limpa, possibilitando agora a entrada de luz solar, de raios solares, né? Quando o raio solar começou a entrar na atmosfera,
teve uma adaptação, uma mutação genética, uma evolução, e possibilitou que alguns seres vivos eles conseguissem, a partir de agora, produzir o seu próprio alimento. Como? Pela fotossíntese, né? Então, a gente tem atualmente as cianobactérias, que são bactériazinhas que vivem no mar, e elas fazem fotossíntese. Elas pegam a luz solar e conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, os primeiros seres vivos, eles eram heterotróficos, faziam a fermentação. Em segundo, numa possível evolução, quando a luz solar começou a entrar no planeta, surgiu as cianobactérias, bem primitivas também, que conseguiam produzir o seu próprio alimento, ok? Então, heterotróficos, faziam a fermentação e se alimentavam de matéria orgânica sem precisar do oxigênio. A partir do momento que teve luz solar, entrou as cianobactérias, que conseguiam pegar a luz do sol e transformar em energia. Com o passar de vários anos, aí as cianobactérias crescendo, se multiplicando, o planeta, a atmosfera, conseguiu, né, ter uma grande porcentagem de oxigênio. E foi aí, a partir do então que a atmosfera tinha muito oxigênio disponível, que começou a surgir os seres aeróbicos, que usam o oxigênio, né, para poder produzir sua própria energia. Que no caso, seres humanos, animais, né, bactérias também fazem isso, protozoários, eles pegam o oxigênio, pegam a matéria orgânica e conseguem, a partir desses dois itens, produzir sua própria energia, seu próprio, não é que ele produz seu próprio alimento, né? Ele pega o oxigênio, pega a matéria orgânica e a partir daí consegue produzir sua própria energia, ok? Então, como é que fica esse esquema aqui da hipótese heterotrófica? Né? Vamos subir aqui um pouquinho. Aqui, fechou. Como é que fica, então? Nós temos a fermentação, né? Foi os primeiros seres vivos, eles se alimentavam de forma heterotrófica através da fermentação, né? Eles pegavam matéria orgânica, comiam isso sem precisar do oxigênio. Aí, depois de alguns anos, né, a atmosfera foi esfriando, ficando mais limpa devido à pausa que os vulcões fizeram, foi surgindo luz, esses seres evoluíram e começaram a fazer a fotossíntese, né? Fazendo fotossíntese, eles liberam muito oxigênio, então liberou oxigênio, possibilitou a evolução e seres vivos que fazem a respiração aeróbica, ou seja, conseguem obter energia através do oxigênio e da matéria orgânica, tá? Então ele se alimenta com oxigênio, ele consegue produzir sua própria energia, que é o que nós seres humanos fizemos, né? Precisamos respirar, precisamos se alimentar de outros seres vivos, para assim conseguir ter nossa própria energia e ter nossa atividade metabólica, ok? Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários abaixo. O segundo vídeo vai ser sobre hipótese autotrófica, que é bem parecida, só tem umas pequenas mudanças ali no começo, ok?